O portal dos spoilers está aberto com direito à revanche entre Luffy e um velho conhecido. Esse capítulo parece muito interessante, então, caso você goste de spoilers, vamos conversar sobre tudo o que aconteceu e vai acontecer daqui pra frente. Diante de uma semana sem One Piece, Oda volta com informações bastante interessantes. Algo como o próprio sonho de Vegapunk, tanto que o capítulo se chama O Sonho de um Gênio, o que Vegapunk verdadeiramente queria para o mundo. Afinal, ele é alguém que prioriza não só as próprias invenções, mas que elas possam ser utilizadas por todo o mundo. Claro que isso ficou preso à Marinha por muito tempo, por conta da falta de recursos que ele tinha em meios normais. E o verdadeiro sonho de Vegapunk é revelado sendo como providenciar energia grátis, energia aquela que vem da fonte para o mundo inteiro. Ainda é um pouco complexo isso, porque como ele disse, o gigante que a gente viu anteriormente no último capítulo, ele falou sobre ele ser um tipo de energia diferente, por ter sido criado lá no século perdido, né? Foi utilizado 200 anos atrás para invadir Mary Joyce. Então, essa criação utilizava um tipo de energia muito diferente e que se tornou um grande objetivo para os estudos de Vegapunk. Alcançar essa energia, entender como ela funciona, tanto que ele falou sobre fazer engenharia reversa para conseguir criar um robô da mesma forma, mas ele não conseguiu da melhor maneira, mesmo criando o Vegaforce 01 e por aí vai. Essa fonte de energia antiga, do reino antigo, era utilizada muito provavelmente por todo mundo, já que as pesquisas de Vegapunk levaram ele até essa energia. E isso abre um leque muito grande. A gente volta àquela questão do espaço, onde a gente tem os piratas espaciais conseguindo construir diversas coisas e até mesmo a tecnologia do mundo, digamos assim, estar completamente atrasada ao que era no reino antigo, que era um reino muito tecnológico. O que aconteceu para essa tecnologia inteira ir embora? Talvez uma Akuma no Mi, a gente não entende exatamente da onde vem esse poder todo, essa energia toda, mas dá para entender que aquilo basicamente era a fonte principal que criou o reino antigo e manteve ele funcionando da maneira que era. De alguma forma, isso representou um perigo para o governo mundial, tanto que nesse capítulo é dito que o Vegapunk está sendo caçado exatamente por esse motivo. Qual é o motivo do governo mundial que tanto utiliza da tecnologia do Vegapunk e dessa energia que ele tanto fala, temer tanto essa energia voltar? Claro, a primeira sensação e a mais óbvia delas é pensar que o Vegapunk vai acabar tentando reviver o reino antigo e toda a sua tecnologia. E isso não pode acontecer de fato. Seja por eles temerem a volta desse reino, seja porque isso de alguma forma vai ameaçar o reino que eles criaram, que é o governo mundial. Isso indica também que Vegapunk pode estar chegando na resposta para alcançar essa fonte de energia. E eu posso pensar que isso tem a ver talvez com a Akuma no Mi dele, talvez com um outro tipo de Akuma no Mi, mas é um assunto muito delicado porque foi apresentado pra gente nesse exato momento, nesses últimos capítulos. Então a gente vai entender mais dessa energia conforme a gente for vendo o desenrolar tanto desse arco quanto da história do Reino Antigo. Mas a Lua é um fator chave para entender tudo o que aconteceu anteriormente e tudo isso que a gente está vendo ser revelado agora. Mais energia do que isso que o Vegapunk está tentando fazer é a que você me dá se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. Então viramos a página para as ordens de Shaka liberar, de acordo com ele, o S-Snake, o S-Hawk e o S-Shark. Todos eles têm uma coisa em comum, que são animais, mas a gente não consegue entender verdadeiramente a resposta disso. Eu não sei se o S que vem inicialmente é relacionado com ser serafins, ou se existe um outro motivo para isso. Claro, serafins normalmente, e pelo menos os que a gente viu até o momento, são baseados em humanos que a gente viu anteriormente, e tritões, enfim, as raças de One Piece no geral, como Jinbe, como o Mihawk e a boa Hancock. O Kuma também. A gente ainda não consegue ter 100% de certeza de um serafim um pouco diferente feito a partir de um animal.
Então é uma possibilidade, principalmente com o Serafim do Jinbe conseguindo utilizar a Akuma no Mi, mas ainda não dá para ter 100% de garantia que isso realmente vai acontecer. Mas pelo nome é o que dá a entender. Esses serafins estariam apenas sofrendo a autoridade de uma pessoa, que é Sentomaru, o protetor de Vegapunk, digamos assim. E aqui eu gostaria de entender um pouco mais da relação de Sentomaru com o Vegapunk, porque Sentomaru fala um pouco sobre a sua justiça e tudo mais, e a gente vê que ela tá então do lado errado, porque o governo mundial simplesmente está contra o Vegapunk nesse momento. Então será que ela vai virar de lado? Será que ele vai de alguma forma se juntar contra o governo mundial, contra a CP0 que está indo até esta ilha? É ainda um pouco nublado, principalmente porque são os spoilers iniciais e ainda tem muita coisa para acontecer nesse capítulo, mas já dá para ter uma ideia do quão importante esse personagem pode ser para esse arco. E finalmente talvez se reencontrando com o Chapéu de Palha depois de ver ele sair da ilha e se tornar simplesmente um Yonko, né? Isso vai ser incrível. A gente vai ter bastante reencontros nesses próximos momentos. Corta então para Lucy conseguindo utilizar o Rokugan no Atlas, na Atlas, enfim. Ela está gravemente danificada. Isso é algo complicado, porque como aquele ser envolve esse, digamos que, sistema solar, que é o Vegapunk, as estrelas, né, os satélites que ficam em torno. Enfim, toda essa situação é um pouco delicada para tentar entender como funciona o verdadeiro corpo dele e o quanto isso pode afetar ele como um todo. Talvez a gente veja isso nesse capítulo, talvez não aconteça nada, porque é apenas um setor da cabeça dele que trabalha com pensamentos diferentes a partir do verdadeiro corpo. O que me faz novamente pensar que em algum momento o Vegapunk irá deixar o seu conhecimento do mundo com alguém do Chapéu de Palha, e a melhor pessoa na minha mente para isso seria o Frank. Isso ainda é um assunto muito delicado, pois envolveria muito conhecimento e, né, como a gente conhece One Piece, é muito difícil um personagem ir de uma vez por todas. A gente está vendo o Sol voltando, por exemplo, então é realmente algo muito complicado de acontecer em One Piece. Mas, acabando esse arco, a gente vai descobrir o que vai acontecer de fato com o Vegapunk. As possibilidades eu acho que são bastante claras. Vegapunk não deve ficar nessa ilha caso ele continue vivo. Deve ou ir com Dragon, e eu acho muito improvável ir com Luffy, a não ser que seja um ser totalmente novo, talvez criado do zero. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade também, que tipo não tenha nem 1% da verdadeira inteligência do Vegapunk, mas esteja ali para auxiliar como se fosse um mascote de estimação, sabe? Eu acho que isso é uma possibilidade também, mas tem que ver, tem muito arco para rolar. Em algum momento eu vou comparar esse arco com algum outro anterior, talvez Pankazar, para entender o que vai acontecer com o Vegapunk, porque o Oda adora essas coisas, então deve ter alguma resposta, né? O Oda já fez foreshadow da Ilha dos Tritões, de Thriller Bark, de basicamente todos os arcos de One Piece lá em Wano, então nesse aqui deve ter também, só precisa achar onde ele está de verdade, esse foreshadow todo. No final do capítulo, Luffy e Lucy, os grupos de cada um, se encontram. E aqui vemos uma coisa muito interessante, podemos ter um conflito e uma revanche, talvez. Seria muito interessante ver esses dois voltando a lutar, já que depois de muito tempo, o Luffy basicamente teve um crescimento de se tornar nada mais, nada menos do que sair de um supernova para um Yonko. E o Lucy, a gente não tem ideia tanto assim da sua evolução. A gente sabe por alguns motivos, pela questão dele ter se tornado da CP0, pela questão dele usar máscara, que ele é um dos mais importantes e mais fortes da CP0, mas não dá para ter certeza da sua verdadeira força. Claro, no próximo capítulo não teremos luta, infelizmente, mas a gente vai ver alguma encarada provavelmente, ou talvez o Luffy nem se lembrando quem verdadeiramente ele é. Ainda é uma situação delicada, principalmente porque talvez o Luffy veja Atlas danificado. Então, o que vai acontecer a partir disso? A gente sabe que o Luffy se apega muito rápido e o Luffy fez algo
para atacar. Talvez ele seja parado pelo Serafim do Kuma. Isso pode realmente acontecer. E aí a gente veja um pouco de um Serafim verdadeiramente em ação, alguém que luta em uma velocidade muito alta, alguém que tem uma força muito fora do comum. A gente pode ver essa comparação nesse momento. Lembrando que Jinbe também está com o grupo do Luffy, além de Bonnie e Chopper, então talvez a gente possa ter um pouco mais desses dois também, apesar que eu acho que o Jinbe já seria o suficiente para lidar com o Luffy. Eu tenho opiniões fortes com relação à evolução de antagonistas depois de um arco, mas se o Luffy fizer o Lucy fizer o papel dele, está tudo bem. Vamos ver como isso tudo vai correr. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo. Eu tô bastante hypado. Se você não tá hypado para isso, pode deixar que eu fico por você. E eu vou ficando por aqui. Acompanhe os outros vídeos, tá tudo aí embaixo.